15 de novembro de 2025, quem vos fala é o pastor Valdir dos Anjos. A paz do Senhor Jesus Cristo, desejo que te vá tudo bem. Leitura diária deste sábado, o tema é aliemo-nos aos pensamentos de Deus. O texto da meditação está no livro do profeta Isaías, capítulo de número 55, versículos 6 ao 9. Buscai ao Senhor enquanto podeis achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos, diz o Senhor, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Vejamos que neste estudo nós veremos que o profeta Isaías faz um chamado urgente: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Em seguida, Deus revela algo profundo. Seus pensamentos são totalmente superiores aos nossos. Isso nos ensina que a maior batalha do cristão não está fora, mas dentro da mente, onde os pensamentos corrompidos, emoções desequilibradas e tentações silenciosas tentam nos afastar da vontade de Deus. Portanto, veremos que nesta meditação, esse estudo mostra que Deus leva em conta os pecados do pensamento e que a vida cristã exige uma mente disciplinada, cheia de paz, e devemos buscar a mente de Cristo para substituirmos maus pensamentos por bons pensamentos, pela palavra, pela oração e por cânticos espirituais. Ouve esta palavra, alimenta a sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. Vejamos que a mente é o campo de batalha. Deus vê e julga os pensamentos. O versículo 7 mostra que o pecado não está apenas no caminho ou nas ações, mas também nos pensamentos do homem. Jesus mesmo afirmou que o pecado nasce primeiro na intenção. Mateus capítulo 5, versículos 27 e 28. Te pergunto, como podemos vencer? Melhor, como vencer uma batalha que acontece dentro da mente, se não aliarmos nossos pensamentos aos pensamentos de Deus? Vejamos. Nossos pensamentos são limitados, emocionais e distorcidos. Portanto, o profeta Isaías, no capítulo 5, versículo 8 e 9, deixa claro: nós pensamos pelo agora, Deus pensa pela eternidade. Nós vemos a superfície, Deus vê o coração e o futuro. Por isso, seguir apenas nossa própria lógica leva a frustrações, enganos e decisões precipitadas. Precisamos da mente de Cristo, como está escrito na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16. O Espírito Santo é quem ilumina, corrige e edifica nossos pensamentos. Portanto, sem rendição não há transformação. Sem rendição não há transformação. Vejamos que devemos tomar medidas práticas para proteger a mente. A mente precisa ser vigiada, purificada e treinada. Assim ensinou a palavra.
não alimentar pensamentos distorcidos sobre si, como está escrito em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Inferioridade, sabendo que não alimentar pensamentos distorcidos sobre si, inferioridade e soberba, são distorções mentais e espirituais. A identidade do cristão está em Cristo, não apenas nas emoções ou opiniões alheias. Portanto, devemos purificar a mente dos maus pensamentos e da mentira. Tiago 4, versículo 8. Também devemos entender que a mente suja, vida suja. A mentira contamina o espírito. Devemos livrar-nos da intoxicação informacional com o excesso de redes sociais. Portanto, devemos entender que a fadiga, a ansiedade, comparação, inveja, tudo isso intoxica a mente. A mente precisa de silêncio, de oração, palavra. Devemos focar no que edifica e instrui. Portanto, nem tudo que vemos é pecado, mas nem tudo convém. O cristão escolhe o que aproxima de Deus. Construir relacionamentos saudáveis nos ajuda, porque contendas geram inquietação. Provérbios 12, 18. Pessoas tóxicas, pensamentos aflitivos. Pessoas de Deus traz paz e edificação. Portanto, devemos compreender que Deus nos concede armas espirituais para vencer a batalha da mente. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, versículos 4 e 5, supracitado durante esta semana. Paulo diz que nossas armas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas mentais, padrões de pensamentos errados que tornam fortalezas, precisam ser derrubados pela verdade da palavra. Levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo significa treinar a mente a obedecer a palavra, mesmo quando as emoções dizem o contrário. Devemos encher-nos das virtudes que vêm do alto, tipo cânticos espirituais, adorações, adoração, leitura bíblica, oração constante. A mente ocupada com o céu não dá espaço ao inferno. A mente ocupada com o céu não dá espaço ao inferno. Te pergunto, se não disciplinarmos o que pensamos, quem controlará a nossa mente? Cristo ou o caos do mundo ou outro ser? Portanto, devemos entender que a palavra de Deus hoje nos orienta a orar diariamente pedindo ao Senhor que governe a nossa mente e dá-nos a mente de Cristo. Precisamos substituir imediatamente os pensamentos maus por versículos e cânticos espirituais. Devemos estabelecer limites no uso das redes sociais e demais questão de revista, filmes, etc. Portanto, devemos avaliar os relacionamentos que alimentam ou distorcem a nossa paz. Devemos meditar diariamente na palavra, mesmo que poucos minutos. Vigiem, devemos vigiar nossas emoções e entregar nossos pensamentos ao Espírito Santo. Já estamos concluindo e eu quero te chamar a atenção para que você possa nos ajudar. Leve esta palavra, compartilhe, envie este link para alguém,
porque alguém está precisando ouvir e Deus falará e vidas serão transformadas pelo poder da palavra de Deus. O Senhor nos chama a um relacionamento profundo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Seus pensamentos são mais altos, suas direções são melhores, sua vontade é perfeita, boa e agradável. O cristão que alinha a mente de Deus encontra paz, equilíbrio e clareza espiritual. Portanto, a vitória vem para aqueles que alinham os pensamentos com Deus. A vitória vem sobre as batalhas espirituais e invisíveis. Hoje Deus nos convida a uma entrega profunda e que rendemos-nos ao controle do Espírito Santo e devemos viver com pensamentos elevados, saudáveis, cheios da sua presença gloriosa. Portanto, mais uma vez eu pergunto, estamos dispostos a abrir mão dos pensamentos limitados e abraçar a mente de Cristo para uma vida transformada? Vejamos que a mente que não se dobra diante de Deus, curva diante do mundo. O que você alimenta na mente governa a sua vida. Tenha o senhorio da mente de Cristo, seja fortalecido, seja abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.